Pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre a questão que nós estamos discutindo dentro do nosso curso sobre a formação econômica e política brasileira. O início do processo de formação econômica do Brasil está ligado à expansão comercial, marítimo comercial portuguesa. Então tem um projeto de navegação português que dá início a essa expansão marítima que chega em vários pontos de comércio do litoral africano e, por consequência, uma expansão na América, onde os portugueses a princípio não tinham muito interesse, mas tinham a necessidade de dominar o território para não permitir uma ocupação por parte das disputas com a Espanha, mais tarde com a Holanda, Inglaterra e França. Esse processo de ocupação territorial que leva à formação do Brasil tem, no primeiro momento, um objeto de extração que é o pau-brasil, que não gera ocupação, mas se mantém por um longo período extrativo na história brasileira. Para você ter uma ideia, o pau-brasil começa a ser explorado no século XVI até o século XIX, através do escambo, uma técnica que os portugueses usavam também no litoral da África. Aí você tem o processo colonizador com a cana-de-açúcar, a produção açucareira. Aí o projeto já tem uma outra dimensão. A colonização implica na fixação de uma população para a produção do açúcar, do qual Portugal domina a técnica do engenho, mas no Brasil não existe a planta, a matéria-prima fundamental, que é a cana-de-açúcar, que vai ser transplantada pelos portugueses da África para a América. Esse processo produtivo é um processo de investimento visando a ocupação, com o fim lucrativo da produção açucareira, mas principalmente com o lucrativo comércio de escravos, o tráfico negreiro. Aquilo que vai dar no Brasil um sentido econômico de longa duração. Não se esqueça que a escravidão foi no Brasil uma base fundamental de sustentação da história brasileira por séculos. Se pensarmos que a escravidão, o tráfico negreiro, se instala em 1532 e ele se rompe em 1850, nós temos 320 anos de um tráfico lucrativo que gerou uma empresa comercial substancial envolvendo pessoas e sustentando a mão de obra no Brasil. Isso cria um conceito sobre o trabalho. A escravidão com longa duração gera uma percepção sobre o trabalho de que está subordinado a determinados indivíduos cuja trabalhar é um sofrimento. Então aquela coisa que os brasileiros costumam fazer de comparar o Brasil com os Estados Unidos, a valorização do trabalho, a origem do trabalho como algo que enriquece o homem, na formação brasileira o trabalho foi escravo e a escravidão, a condição de escravo, não enriquece ninguém. Então essa desvalorização do trabalho braçal tem uma construção histórico-social que a gente tem que levar em consideração. Outro dado importante é que escravidão não gera inovação. O processo de manutenção da escravidão está associado à manutenção de uma produção do açúcar de longa duração, sem inovação. Até o próximo encontro.